E aí, minha gente, bem-vindos à lição 2 do Estudo do Esplendor de Deus. E essa vai ter como título Revelados como Nós Somos. Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é apresentar os lugares de morada de Deus na Terra, começando com o tabernáculo, que depois se tornou um templo que Salomão construiu, e aí temos o Novo Testamento, o coração do homem ou da mulher que deu suas vidas inteiramente a Jesus Cristo. Então, vamos voltar para o Antigo Testamento aqui e a gente vai chegar em Êxodo 29, onde Deus faz uma declaração incrível para os filhos de Israel. Ele diz: "Eu vou morar entre os filhos de Israel e vou ser o seu Deus." E aí ele diz: "Também consagro Arão e seus filhos para ministrarem por mim como sacerdotes." Olha só, os filhos dele. Então voltamos lá para Levíticos, no capítulo 10, versículo 1, onde diz: "Nadab e Abiú." Que nomes! Vocês não ficam felizes pelos pais de vocês não terem escolhido esses nomes para vocês? Bom, então, esses são dois dos 4 filhos de Arão. E a Bíblia fala, cada um deles pegou um incendiário, botou fogo e colocou incenso nele e ofereceu, olha só isso, a palavra profano, fogo profano, perante o Senhor, que não tinha ordenado isso a eles. Olha, a palavra profano é muito interessante. Ela é definida como tratar uma coisa sagrada com irreverência. Ela significa tratar o que é santo como se fosse comum. Então, em essência, o que temos aqui são esses dois jovens que estavam autorizados a estar na presença de Deus, mas eles chegaram com irreverência lá. Olha só, no versículo 2, então o fogo se espalhou diante da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram ali perante Deus. Olha, a primeira coisa que você pensa é, Deus atacou eles cruelmente? Não, nunca. Deus é amor, ele não tem amor, ele é o amor. Olha só o que aconteceu. Eu vou dar um exemplo do que provavelmente vai ilustrar o que houve naquele dia. As pessoas adoram ir à praia e fazer o quê? Elas tomam sol, elas descansam, pegam uma corzinha, não é isso? Então, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, mas se vocês fossem fazer exatamente a mesma coisa, se bronzear a 16 mil quilômetros do Sol, vocês iam queimar na hora, meus amigos. Então, esses caras, na verdade, se colocaram no caminho do perigo quando chegaram diante de Deus com irreverência. Foi isso. Moisés fala depois, no versículo 3, olha só, isso foi o que o Senhor falou ao dizer: "Por aqueles que chegarem até mim." Olha só, Tiago, apóstolo, em Tiago 4:8 ele diz: "Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês." Então a gente está recebendo aqui o mesmo convite no Novo Testamento. Ele fala: "Por aqueles que se aproximam de mim, eu devo ser considerado santo e diante de todos os povos devo ser glorificado." Olha só, deixa eu falar uma coisa. Na Bíblia há deveria ser e tem devo ser. Você é sábio se prestar atenção ao deveria ser, mas é um tolo se não prestar atenção aos devo ser. Deus fala: "Eu devo ser considerado santo e diante de todos os povos eu devo ser glorificado." Então, o Moisés acaba de falar para Arão, e olha só, esse é o tio Moisés falando para o papai Arão, tá bem? A afirmação que ele faz é um decreto universal e eterno. O que eu quero dizer com isso? Universal quer dizer que ele se aplica para cada ser criado, seja humano ou angelical. Eterno quer dizer que sempre foi desse jeito e sempre será desse jeito. Isso nunca vai mudar. Deus fala no Salmo 89, versículo 7. Deus é para ser muito temido na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos aqueles que o cercam. Vocês nunca vão encontrar o Senhor num ambiente onde ele não seja respeitado ao máximo. Isso quer dizer que quando a gente está na presença de Deus, nós temos que chegar a esse temor, com essa reverência, com esse respeito. Agora, provavelmente vocês estão pensando, peraí, esse é o Antigo Testamento e nós cremos no Novo Testamento. Bom, vamos levar isso para o Novo Testamento então. É claro que a gente tem uma declaração bem parecida, feita pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6,16. "Pois vocês são o templo do Deus vivo, como Deus disse." Mas agora ele está citando o que ele mesmo já disse em Êxodo. Ele está repetindo: "Eu vou habitar neles e caminhar entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Então, agora vamos olhar o Novo Testamento. No dia em que aconteceu o Pentecostes, a igreja começa a crescer ali e a gente tem essa situação em Atos capítulo 5 sobre a qual vamos conversar. Olha só, pessoal, um monte de gente não entende o que está acontecendo em Atos capítulo 5 porque não leu o que teve no 4 antes. Vocês têm que entender que Atos é um livro que depois a igreja colocou em versículos e em capítulos. Então, o finalzinho de Atos, capítulo 4, lemos assim, ó: "Barnabé, um levita natural de Chipre,
possuindo terra, vendeu ela e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Veja só, presta bem atenção nisso, tá? O Chipre, naquela época, era uma terra muito próspera. Era uma ilha que era rica em madeira, em minérios também, e também em frutas, em vegetais e óleo de oliva. Então, para possuir um terreno lá em Chipre, você tinha que ser bem rico. E olha só, era como ter um terreno em Newport Beach ou então em Manhattan. Esse cara é muito rico. Ele vende um pedaço de terra, leva ao culto da igreja em Jerusalém, e aí ele pega o valor total daquela terra e coloca aos pés do apóstolo Pedro. Agora, logo no próximo versículo, em Atos capítulo 5, diz assim, ó, mas, veja, há uma razão para isso. Você nunca, enquanto autor, e eu nunca comecei um capítulo com a palavra mas, beleza? Porque é a continuação do raciocínio do que acabou de acontecer. Mas tinha um certo homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Ele, Ananias, levou parte do dinheiro para os apóstolos, agora olha só para isso, pessoal, alegando que aquele era o valor total, com o consentimento da sua mulher, e ele guardou o resto. Mas Pedro disse, Ananias, por que Satã encheu seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e guardasse parte do valor para você? Enquanto guardava, ela não era sua, e depois de vendida não estava sob seu controle, por que deixou isso surgir no seu coração? Você não mentiu para os homens, mentiu para Deus. Daí Ananias, escutando tais palavras, caiu e deu seu último suspiro. Ele morreu, assim como Nadab e Abiú. Ele morreu. Agora vejam essa declaração no versículo 11. Então, grande medo recaiu sobre toda a igreja. Agora, vamos entender isso direito. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo apareceu e as pessoas ficaram embriagadas com isso. Então, tinha muita alegria e a igreja estava crescendo, tinha muita paz e alegria entre as pessoas, e aí, de repente, isso acontece. E a Bíblia fala que um grande medo recaiu sobre toda a igreja. Agora, olha só, qual foi o pecado aqui? Não foi trazer a oferta. Pedro deixa isso bem claro, mas o fato de que a aparência era muito mais importante para Ananias do que a verdade. Mais uma vez, eu vou repetir, a aparência era mais importante do que a verdade. E olha só, como é que esses caras pensaram que Deus não podia enxergá-los? Mas olha o que é interessante, Adão e Eva também achavam que podiam se esconder de Deus depois de pecar no paraíso. Se olharem para o povo de Israel, lá em Ezequiel 9:9, eles fazem a mesma afirmação, o Senhor não nos vê. Se olharem para os líderes de Israel, isso é incrível para mim, esses são os líderes espirituais de Israel. Filho do homem, você viu o que os líderes de Israel estão fazendo com seus ídolos em seus quartos escuros? Eles estão dizendo, o Senhor não nos vê. Então, aqui está uma verdade muito importante. Nosso temor santo cresce na nossa compreensão da glória de Deus, da sua grandeza. A antítese também é verdadeira. A gente vai diminuir a sua grandeza até o ponto das limitações humanas. Quanto menos nós o temermos. Quer dizer, vocês podem esconder coisas de pessoas. Eu posso esconder meus motivos de alguém, então eu posso falar coisas no escuro e nas sombras e as pessoas podem não ouvir. Vocês não podem fazer isso com Deus. Mas os líderes e o povo de Israel, na verdade, achavam que dava para fazer. Ananias também achava que dava para esconder coisas de Deus e é o que Pedro fala para ele. Você me diz, espera aí, John, eu conheço pastores que mentem também. Como é que... Então, por que eles não caem mortos no chão também? Porque Pedro sai daquele quarto e a sombra do Pedro levantou os doentes da rua. Cara, você tem que perceber que é como se o Pedro andasse em um hospital e literalmente esvaziasse o hospital só por andar pelos corredores. O tamanho do poder e da glória que estavam sobre ele. Então você tem que entender que Deus guardou a sua glória, porque quanto maior é a glória, mais rápido e mais iminente é o julgamento. Então, a gente tem que falar sobre isso. A Bíblia afirma em 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10, nós todos nos mostraremos e seremos revelados tal como somos perante o tribunal de Cristo. Agora, as palavras-chave são revelados tal como nós somos. Cada ser humano tem 3 imagens. Prestem bem atenção nisso, tá? Temos a imagem percebida, que é o jeito como as pessoas percebem a gente.
Temos nossa imagem projetada, que é o jeito como nós queremos nos projetar para que as pessoas nos percebam, e depois temos a nossa imagem real. A imagem real é como nós seremos revelados no julgamento. Nós vamos ser revelados tal como nós somos. Considerem Jesus, tá bem? Ele é mal compreendido por muitos. Mentem sobre ele é acusado de ser possuído por demônios, é acusado de ser bêbado, acusado até de ser um guloso. Acusado de ser um homem impuro que anda por aí com pecadores e também acusado de ser um herege. Quer dizer, veja o que os próprios irmãos dele diziam dele, olha só. Vai para que os seus seguidores possam ver os seus milagres, zombavam dele. Você não pode se tornar uma figura pública se você se esconder assim. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, Jesus, prove isso para o mundo. Notem que os irmãos estavam focados na imagem projetada dele, mas Jesus era totalmente diferente disso. A imagem real era totalmente diferente do modo como muitas pessoas achavam que ele era. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso está em Colossenses 1,15. Deus Pai disse: "Esse é meu filho muito amado em quem eu me agrado." E essa imagem aí é o que perdura, porque ele é agora a imagem expressa do Pai dele. Então, enquanto Jesus estava na Terra, pessoal, se vocês estudarem direitinho, ele rejeitava a autopromoção e qualquer esforço para construir a própria reputação. Evitava a popularidade, a notoriedade, os elogios ou a aprovação de homens. Quando as pessoas quiseram promovê-lo a rei, ele pega e se afasta. Ele está constantemente falando para as pessoas: olha, não fala que você foi curado não, só vá aos pastores e faça o que Moisés disse. Ele nunca chama a atenção para si mesmo. Quando a nossa imagem percebida, e olha, isso é bem importante, tá? Quando a nossa imagem percebida carrega um peso maior do que a nossa imagem real, é a nossa reputação que nós vamos proteger e nossos esforços vão estar focados nas aparências somente. Títulos, status, popularidade, aceitação, reputação e por aí vai. Porque eles vão cobrir os nossos defeitos. Entendem? Mas nada disso vai ser revelado no dia do julgamento. Nosso status, reputação, popularidade, não, vamos ser revelados na nossa imagem real. Isso é tão importante. Escuta em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, Paulo fala que então não façam nenhum julgamento sobre ninguém, olha só isso, não façam julgamento de ninguém antes do tempo, antes que o Senhor retorne, porque ele vai trazer nossos segredos mais escuros para a luz e vai revelar nossos motivos secretos. Olha só, pessoal, depois Deus vai dar para cada um o devido louvor. Agora, muita gente desconsidera essa escritura dizendo: esse é o julgamento dos ímpios. Os ímpios é que vão ter seus segredos mais sombrios e motivos secretos revelados. Calma aí, os ímpios não vão receber nenhum louvor de Deus, não. Paulo especificamente fala: os segredos mais sombrios serão revelados e nossos motivos secretos, depois o louvor de Deus a cada um será dado por Deus. Então ele obviamente está falando do julgamento dos crentes, pessoal. Agora, vocês entendem isso? Vocês vão ser revelados tal como vocês são. É por isso que quando Paulo fala sobre o julgamento, se lerem isso em 1 Coríntios capítulo 5, ele diz: todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo para que sejamos responsabilizados pelo que fizemos em corpo, seja isso bom ou ruim. Em seguida ele diz: por isso conhecemos o temor do Senhor, nós persuadimos os homens. Então o julgamento mantém o temor sagrado queimando no coração da gente, para que possamos viver a nossa imagem real, pessoal. Não a nossa imagem projetada. Então o temor sagrado mantém os nossos motivos e intenções sob controle, tá bem? Olha só, se vocês olharem para a armadilha mortal de Ananias e Safira, eles estavam mais interessados em como eles eram vistos, não a verdade no fundo do seu íntimo. Agora, vamos tentar imaginar a queda deles, tá bem? Então, vamos dizer que eles foram salvos no dia de Pentecostes, ou que foi um pouco depois, não sei, mas talvez fossem um dos 5.000 quando Pedro estava entrando no templo e 5.000 deram a vida ao Senhor. Agora, a primeira igreja em Jerusalém estava se formando, não é? Então os líderes em Jerusalém estavam observando quem era dotado por Deus para fazer cada coisa. E isso é o que nós líderes sempre fazemos quando as pessoas entram em nossas organizações. Percebemos quem Deus colocou com qual dom único e ficamos procurando onde estão esses dons para que possamos colocá-los sob os holofotes corretos. Os apóstolos fazem a administração dos dons da primeira igreja e estão procurando por pessoas com dons. E tenho certeza que Ananias e Safira chegaram e estavam animados para serem salvos
salvos e animados para fazerem parte da igreja, mas a igreja estava ficando grande, quer dizer, só em 2 ocasiões diferentes tiveram 3.000 pessoas sendo salvas e depois 5.000 pessoas, quer dizer, pelo menos 8.000 pessoas na igreja em Jerusalém, pessoal. Agora, o dom particular deles era provavelmente o dom de ofertar, então eles estão ofertando. Então, veja só o que vem com a oferta, é a atenção, pessoal. Isso é ruim? Não, não acho que seja não. A gente não dá graças pelas pessoas que têm o dom de servir? Não agradecemos pelo serviço? Não agradecemos as pessoas pelo dom da pregação? Não falamos obrigado pela mensagem que me ajudou? A gente não agradece as pessoas pelo seu dom de liderar? Não falamos obrigado pelo seu dom de liderar que me fez crescer de verdade? Por que tratamos a oferta como se fosse um tabu? A primeira igreja não era assim. Se olharem Paulo, Paulo disse que quando você dá suas ofertas para Deus e você faz isso na frente da igreja, toda a igreja dá graças a Deus. Estavam fazendo isso às claras. As pessoas estavam trazendo suas ofertas às claras, pessoal. Jesus estava se dirigindo aos fariseus quando ele disse: não deixe sua mão esquerda saber o que a direita faz. Porque os fariseus iriam soar as trompas antes de darem um presente para o templo, entendem? Os apóstolos não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo isso para encorajar a igreja a celebrar, para dar graças a Deus, porque esses dons foram dados aos homens. Porque as pessoas podiam doar. Bom, olha, o dom de Ananias e Safira, qual é? É ofertar. Então vocês têm que entender que eles estão ganhando atenção e estão gostando dessa atenção. Agora, vamos ver como funciona. De repente, talvez, agora eu possa trazer uma hipótese aqui. Eles começam a ter um problema conjugal e entram em uma discussão e essa discussão não tem fim. Não é só por um dia, ela continua por semanas. Vê só. Mas para poderem se projetar como sendo de Deus, quando eles vão para a igreja, colega, eles dão as mãos, eles se abraçam, estão projetando uma imagem de estarem assim profundamente apaixonados, até que esse dia chega e esse homem vem e traz uma oferta que se sobrepõe à oferta deles. Agora toda a atenção dessa igreja imensa se volta para esse cara que veio lá de Chipre. Uau! Agora eles estão vendo que a atenção acabou. Então, o que é que eles fazem, pessoal? Eles estão no clima, não é? Estão no clima de colocar a ênfase na sua imagem projetada. Mas agora o que eles estão fazendo, então? Eles estão trazendo uma oferta, pensando que eles podem projetar uma imagem na frente dessas pessoas e esconder a imagem real de Deus. E o que acontece com eles? A glória de Deus é tão forte que eles se colocam em perigo e, assim como Nadab e Abiú, morrem. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu falei, e eu disse que ia falar depois isso, quanto maior é o nível da glória manifesta de Deus, mais rápido é o julgamento. Agora, se vocês olharem para a igreja atual, hoje a glória de Deus não é assim. A gente não viu nenhum pastor abandonar o púlpito de suas igrejas nos últimos 40 anos de ministério. Eu não vi nenhum pastor andando por um hospital e esvaziar ele como Pedro fazia nas ruas de Jerusalém. A glória e a grandeza de Deus eram tão grandes sobre Pedro e eles mentiram na presença daquela glória e eles foram imediatamente julgados por causa disso. Olha só o que Paulo diz. Isso é em 1 Timóteo 5,24. Os pecados de alguns homens são manifestos, evidentes a todos os olhos, vindo diante deles no tribunal e proclamando sua sentença de antemão. Mas os pecados de outros aparecem depois, seguindo o ofensor até o lugar do julgamento e se mostrando lá. Isso é o Novo Testamento. O que Paulo está dizendo é que os pecados de algumas pessoas vão ficar evidentes diante dos outros agora. Já os pecados de outras pessoas só vão ser conhecidos diante do tribunal de Cristo, porque vão ser revelados tal como eles são. E elas vão sofrer perdas, elas não vão ficar perdidas para sempre no lago do fogo, porque elas foram salvas pelo sangue de Jesus Cristo, foram salvas pela graça de Deus. Só que vão perder recompensas eternas, e por isso vão haver lágrimas e vai haver arrependimento, então é bom mesmo que clamem pelo temor de Deus, porque o temor de Deus, o que ele faz? Mantém seus motivos e intenções sob controle, para que vocês não comecem a se apoiar mais em imagem projetada ou coloquem grande ênfase na imagem percebida, para que vivam de fato a partir da imagem real que vai ser revelada e é revelada agora mesmo diante do Senhor Jesus Cristo. Olha só, foi uma lição bem séria, pessoal, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando meus pais me alertaram, isso salvou a minha vida, melhorou a minha vida. Paulo disse: cada homem se faz perfeito em Cristo através das advertências e ensinamentos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 28, isso foi mais do que um aviso, mas eu prefiro ter o temor santo de Deus, mantendo minhas intenções sob controle para que eu não me incline para minha imagem projetada, em vez da minha imagem real. E é por isso que o temor do Senhor é um grande tesouro e um grande presente. De novo, foi uma lição bem forte essa.
Mas vamos falar de coisas bem mais prazerosas conforme avançarmos para as próximas lições. Espero que tenham gostado e até a próxima! Apresentando Messenger X, uma nova plataforma de downloads e streaming de vídeo. É uma biblioteca digital completa com cursos de discipulado de John e Lisa Bevere, incluindo aulas em vídeo, audiolivros, e-books, filmes curtos, bíblias e muito mais. Essa nova plataforma pode ser usada em todos os seus dispositivos e é completamente grátis em mais de 125 idiomas. Discipulado para todos em todo lugar. Baixe o aplicativo ou vá para messengerx.com.